Boa noite a todos, na santa paz de Deus. Quero fazer 3 analogias fundamentadas na palavra de Deus. Não é uma profecia, porém fundamentada na palavra de Deus. E todas essas 3 analogias que eu vou fazer, temos como referência a figueira. A figueira é a referência. Só para ficar claro, porque se vamos fazer alguma conta, a referência é a figueira. E também pode ser que eu faça 3 vídeos, para não ficar muito extenso, tá bem? Então, a primeira analogia que eu quero fazer é que Cristo disse: um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós vamos fazer uma base fundamentada na palavra de Deus e pegar de Adão até Abrão 2000 anos. De Abrão até Cristo 2000 anos. E de Cristo até a sua volta 2000 anos. Então lembramos que ele disse: um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Também disse: como foi nos dias de Noé, será na minha vinda. Então vejamos que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, já fiz muitas leituras em livros e outras coisas que nos apresentaram, que uns justifica que o mundo hoje está com 1885 anos. Não confere, porque a referência é a figueira. Outros dizem que o mundo está com 2225 anos. Também não confere, porque a referência é a figueira. O Senhor Jesus disse: quando brotardes a figueira, é chegado o tempo. Não passa uma geração sem que todos esses eventos aconteçam. Passe o céu e passe a terra, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor Jesus. Então, vejamos bem que deixou de existir a figueira por 1948 dias. E a figueira brotou por 1948 anos. E a figueira brotou no ano de 1948. Então eu quero fazer aqui uma referência das 5 Páscoas. Perdoa aí que eu dei uma perdidinha ali. Quero fazer uma referência aqui das 5 Páscoas do tempo de Deus. Que todo ano nós comemoramos a Páscoa, mas essas 5 Páscoas são especiais e cada Páscoa dessas que eu vou falar registrou um momento. Primeira Páscoa, nascimento de Cristo. Ele nasceu 6 dias antes da Páscoa, certo? Agora vamos falar da segunda Páscoa. Aos 12 anos, quando ele foi ter com os doutores da lei, até a mamãe e o papai se descuidou, e quando deram falta do menino, que achava que ele estaria entre os primos, entre os amiguinhos andando, ele estava no templo, conversando com os doutores da lei, que também eram espião do rei naquela época. E fizeram muitas perguntas para aquele menino de 12 anos, e ele respondeu inteligentemente, até uma coisa fora dos textos bíblicos, mas segundo foi feita uma ata, nem todos os livros estão na Bíblia, porque aqueles doutores da lei, que era também olheiro, acharam que aquele menino podia ser um vidente, podia ser um
sábio, podia ser um conselheiro do rei, e por isso foi feita uma ata, porque, segundo o judeu, parece-me que até os 30 anos um sacerdote não pode assumir, antes dos 30, e nem tampouco um juiz, porque é considerado que dos 20 aos 30 é a idade mais perigosa do homem. Por fim, quando ele fez alguma pergunta para aqueles magistrados, eles viram dificuldade até para responder, né? E quando chegou a mamãe dele, disse para ele: filho, não convém que fique conversando com esses homens, porque são doutores da lei. E ele disse: mamãe, ou está escrito mulher, da agora em diante convém que eu cuide das coisas de meu pai. Quando ele falou isso, aos 12 anos, ele assumiu a responsabilidade sobre nós. Ele veio por uma missão, e ele cumpriu a missão, e pagou nossa dívida. Então essa é a segunda Páscoa. A terceira Páscoa foi quando ele amaldiçoou a figueira. Já após os 30 anos, né? Que ele amaldiçoou a figueira secou num dia. Essa figueira é uma simbologia. Quando alguns discípulos disseram: Senhor, permita que nós adubamos essa figueira por mais um ano. Se ela não produz, nós mesmos cortamos e arraigamos no fogo. Ele não permitiu. Por quê? Isso é um código. Porque ele sabia que ele estava contra o relógio e que não teria mais um ano para ver aquela figueira, que é Israel, produzir fruto de louvores e honra e glória ao seu santo nome. O fruto que ele queria daquela figueira, que é Israel, aquela figueira é só uma simbologia, certo? Era um reconhecimento que ele era enviado de Deus. Era um reconhecimento que ele era o Filho de Deus. E ele não foi reconhecido. Antes foi rejeitado e morto. Tanto que 10 dias depois ele estava morto, e no 13º dia ele ressuscitou no dia de Páscoa. Até hoje, no mundo inteiro, no dia de Páscoa, se memoriza, comemora a ressurreição de Cristo, até o dia de hoje. Então essa é a terceira Páscoa. E a quarta Páscoa foi no ano 73 depois de Cristo, quando Israel foi desarraigado em um único dia. Olha a simbologia da figueira que se secou num dia, e Israel que foi desarraigado num dia. Israel é a figueira é Israel. Então os inimigos de Israel passaram a estudar uma estratégia, como surpreender a Israel, aos judeus. E descobriram que todos os dias de Páscoa, Israel inteiro sobe e entram dentro das muralhas de Jerusalém, e naquele dia você encontra todos eles com a boca no chão, glorificando a Deus. Israel, para vocês terem uma ideia, Israel é pequeno. Segundo o que a gente sabe, o estado de Santa Catarina dá 4,5 Israel de tamanho. Tem muita gente que vai a Israel, deve confessar melhor isso. Então, quando esperaram todos entrar no ano 73 depois de Cristo, esperaram todos entrarem, e quando entraram, eles surpreenderam, tanto que os valentes de Israel, para não dar o gosto, quando viram que não tinha condições de batalha, eles mesmos, para não dar o gosto de ser morto pelo inimigo, eles tiraram a sua própria vida. E eles adentraram e mataram todos os adolescentes, aqueles homens que não estavam preparados para a guerra, e as mulheres e as crianças. Em um único dia terminou, porque Israel é pequeno, e no dia de Páscoa sobem em peso para louvar a Deus. Subiu e sobe até hoje. Então essa é a primeira, segunda, terceira, é a quarta Páscoa, tá? Foi no ano 73 depois de Cristo, quando Israel estava adorando no dia de Páscoa. Foi desarraigado no único dia. Então veja que a figueira secou num dia,
Israel também foi desarraigado em um único dia. A figueira é só um símbolo, mas aconteceu. Então, fica muito claro isso, que Israel é a figueira. E deixou de existir Israel por 1948 anos. E no ano de 1948, um missionário valente, inclusive gaúcho do Rio Grande do Sul, por nome de Oswaldo Batista Aranha, missionário, estava nos Estados Unidos, em missão. E por professar a mesma fé, segundo o que sabemos, do presidente dos Estados Unidos, por isso eram próximos. E entraram nessa aliagem e o presidente entendeu a mensagem e Estados Unidos decretou Estado de Israel no dia 14 de agosto, próximo da Páscoa, mas vale a Páscoa, porque foi discutido isso na Páscoa. Então, às vezes a Páscoa adianta dentro do mês e atrasa. Então, no dia 14 de agosto de 1948, foi decretado o Estado de Israel próximo da Páscoa. Então, quando nós falamos aí desses acontecimentos na Páscoa, é tudo próximo. Dias antes, como o Senhor nasceu 6 dias antes, todos os eventos, a menos o da figueira, que na ressurreição foi no dia da Páscoa, mas a figueira foi 13 dias antes, né? E também no ano de 73 depois de Cristo, então foi no dia da Páscoa que foi surpreendido. Então isso foi no 14 de agosto, mais próximo da Páscoa. Então veja bem, então essa foi a quinta Páscoa. E segundo o que está escrito, agora eu volto lá atrás, quando eu falei que tudo a referência à figueira, aqui nós não estamos falando de 1885 dias e nem de 2225, mas segundo ele disse, um dia para ele é como Milano e Milano é como um dia. Então, ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, olha só, para nós raciocinar junto. Agora, fecha o 6º Milano, no ano 28. Mas nesse calendário nosso, 28 do calendário hebraico. Mas para nós é agosto de 29, que vai dar janeiro de 28 no calendário hebraico, certo? Então, veja bem, fecha o 6º Milano. Eu não estou profetizando, eu estou fazendo uma analogia fundamentada na palavra de Deus. Uma geração em Moisés é 120 anos, pode ser 100 anos também. Mas uma geração em Cristo, eu creio que é 80 anos. Então, se for 80 anos, fecha a geração que começou na figueira em 48, fecha no ano 2029, em agosto, que vai dar janeiro do calendário hebraico. Depois eu vou explicar também que o ano era 10 meses até o ano 300 após Cristo no calendário hebraico, certo? Então, só para ficar bem claro isso. Então, veja bem, se agora, por que nós sabemos? Porque nós que estamos na luz, por graça, por misericórdia de Deus, nós sabemos que a figueira brotou em 48, agora em 29 fecha uma geração em Cristo. Não estou afirmando, eu creio que é melhor nós estar preparado do que sermos surpreendidos. Gente, não tem galardão maior do que esse, de que nós se entregar a Cristo e estarmos preparados para ser remidos. Muitos que nós nascemos na geração que começou em 48, que é a geração de Cristo, quando ele disse, não passa essa geração sem que todos esses eventos aconteçam, eu volto. É palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus. Então, olha só,
quando fecha 80 anos. E fecha também o sexto milênio. Por que nós sabemos que fecha o sexto milênio? Porque a figueira brotou em 48 e começou lá em Adão, Abrão 2000 anos, de Abrão até Cristo 2000 anos, e de Cristo até sua volta 2000 anos. São 6000 anos. Mas por que nós sabemos? Porque a figueira brotou na nossa geração. Nós somos a última geração de Cristo. E depois vem o sábado, o próximo milênio. Eu creio, pode ser depois do 30. Se for 100 anos, a geração é depois do ano 40. E se for 120 anos no tempo de Moisés, pode ser depois do ano 60. Mas eu espero que seja o ano 30, no tempo de Cristo, porque nós somos de Cristo e professamos essa fé. No tempo de Cristo, eu espero que o ano 30 é o primeiro dia de um sábado de 1000 anos. E aí também vai vir muitos que estiverem nessa fé, nessa crença, e com azeite na botija, nas lamparinas, não vai provar a morte, vai ser arrebatado deste corpo terra para um corpo celestial e subir com o Senhor. É promessa, não existe galardão maior do que esse. Glória a Deus, aleluia. Então, olha só, é muito bom. Essa é a primeira analogia, e não esqueçamos que a referência é a figueira. Eu vou cortar o vídeo para não ficar muito enjoativo. E agora eu vou fazer a segunda, ali da figueira mesmo. Eu vou até ler no princípio aí um texto, viu? Deus abençoe a todos, continuamos.